E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Na nossa videoaula de hoje nós iremos falar sobre relembrando monômios. É um assunto que vocês devem ter visto no ano anterior, tá? No oitavo ano, mas que é de extrema importância que a gente revise esse assunto para que a gente possa introduzir o nosso assunto vindouro, que é a equação do segundo grau, tá bom? Então vamos lá. Observe as representações algébricas utilizadas nas situações abaixo. Então a gente tem aqui a primeira situação, que é o perímetro de um quadrado de medida de lado L. Tá? Supor que a gente vai transformar uma expressão algébrica disso aqui. Vale lembrar que o perímetro é a soma de todos os lados. Cada lado mede L. Tá? Embaixo também é L, tá cortado, mas também é L. Então nós temos 4 lados iguais a L, somando eles a gente tem 4L. Então, para que a gente pudesse representar essa expressão algébrica aqui, que representa o perímetro desse quadrado, sem que a gente dissesse qual o valor de cada medida desse lado, achávamos que dizer que era 4 vezes L. Tá? A área de um quadrado de medida de lado L. A área é base vezes altura. L vezes L, que fica L ao quadrado. E por fim, o volume de um paralelepípedo retângulo de medidas A, B e C. Volume é a multiplicação das três dimensões A, B e C. Ok? Então, aqui resultadozinho do nosso volume. Tranquilo? O que a gente fez? A gente só fez representar, através de uma expressão algébrica, essas medidas que nós não conhecíamos até então. Nas situações descritas, a gente identificou a existência de diferentes expressões algébricas que recebem o nome de monômio, tá? O que é um monômio? Um monômio ele pode ser um número ou uma expressão algébrica que é formada pela multiplicação de número e variável ou número e variáveis de expoente natural. O que é isso, tá? Ó, vamos tentar representar aqui. Se eu tiver só o número, é um monômio. Se eu tiver só uma variável, é um monômio. Se eu tiver a multiplicação de letras, também é monômio. E se eu tiver multiplicação de números e letras, também é monômio. A única ressalva é que se essas letras tiverem expoente, que é esse númerozinho que está aqui em cima da potência, tem que ser natural, ou seja, tem que ser um número positivo e que não seja uma fração nem decimal, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse isso daqui, ó, a elevado a menos 2, isso aqui não é monômio. Por quê? Porque a gente tem um número negativo. Se tivesse aqui 2 elevado ao meio, também não é monômio. Por quê? Porque isso aqui não é um número natural, tá bom? Então vamos lá. Em um monômio, a gente vai distinguir duas partes principais, que é o coeficiente, que corresponde à parte numérica, que é um número real, tá? E a parte literal, que corresponde a uma variável, ou então um produto de variáveis, desde que elas tenham um expoente natural. Então vamos olhar para cá. Ó. Quem é o coeficiente? É só o número acompanhado do sinal que ele possui. Então o coeficiente é menos 13. Quem é a parte literal? As letras x ao quadrado e y ao quadrado. Aqui, quem é o coeficiente? Professor, só tem um sinalzinho. A gente tem que lembrar que na multiplicação, quando a gente não tem um valor multiplicando, a gente subentende que tem um 1. Então, o coeficiente é menos 1, tá? Quem é a parte literal? A ao cubo, B à quinta, ok? Aqui, quem é o coeficiente? Somente o número. 1 meio. Quem é a parte literal? X à quarta, y ao cubo. Aqui, quem é o coeficiente? 2,5. Quem é a parte literal? M ao quadrado, N. Tá? Tranquilo demais de fazer, né? Lembrando, coeficiente, número, junto com o sinal que ele possui. Parte literal, letras. Ok? Algumas observações que a gente tem que ter muito cuidado.
O monômio que tem coeficiente zero representa o número real zero e é chamado de monômio nulo, tá? Então, vamos aqui, ó. 0 vezes x, isso aqui é um monômio nulo, zero. 0a ao quadrado, b ao cubo, é um monômio nulo, zero. 0m à quinta, n à quarta, é um monômio nulo, zero também, ok? Todo número real é um monômio sem a parte literal. Então, veja os exemplos. 12, menos 5, 3 quartos, menos 0,6 são monômios, só que eles não têm a parte algébrica, não possuem a parte liberal. Quando o monômio é formado apenas por uma variável ou por multiplicação de variáveis, o coeficiente é igual a 1. Então, aqui, ó, y, xy, x ao cubo, yz ao quadrado. Repare que eles não têm número multiplicando a variável, então eu considero que o coeficiente seja igual a 1. Vamos para o exercício. Essa aula é mais uma aula de relembrar monômios, né? Um assunto que vocês viram ano passado, tá bom? Então vamos lá. Identifique entre as expressões abaixo quais são monômios. A gente tem 4 aí, tá? Algumas são monômios e outras não são. Vamos olhar para o item A. Item A não é monômio. Por que que não é? Porque eu tenho uma soma de termos, tá? Monômio é um único termo. Então, não é monômio. Aqui, a gente tem um produto de termos. Repare que os expoentes são todos naturais. Então, é monômio, tá? Olhando para cá agora, a gente tem uma soma. Se é uma soma, não é monômio, ok? Aqui a gente só tem um número, é um monômio sim, tá? Um monômio que possui somente o coeficiente, não tem parte literal. Então, relembrando, se eu tivesse isso daqui, por exemplo, é monômio? Não é monômio. Por que que não é monômio, Laércio? Porque está expoente negativo. Outra coisa que muitas vezes se confunde é isso aqui, ó. Por exemplo, 3 raiz de x. É monômio? Você diz, é monômio, porque o x não está elevado a ninguém. Só que você tem que lembrar o seguinte, lá de propriedade de radiciações. Quando eu tenho raiz de x, é a mesma coisa que eu dizer que é x elevado a 1 meio. E 1 meio não é natural, tá? Logo, isso aqui não é monômio, ok? Tranquilo demais, né? Vamos para a próxima. Determine o coeficiente a parte literal dos monômios abaixo. Então, primeiro, coeficiente, parte literal. Coeficiente é só o número, 15. Parte literal, as variáveis, x ao quadrado, y. Que quem é o coeficiente? 1 meio. Quem é a parte literal? mn ao cubo. Aqui quem é o coeficiente? Menos 3. Quem é a parte literal? pq. Aqui quem é o coeficiente? É o número que multiplica, então é menos 5 meios. Quem é a parte literal? xy. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Então, galerinha, essa foi nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Proponho que façam agora a atividade proposta e qualquer dúvida fique à vontade para interagir com a gente pelo WhatsApp. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula. Fui!